Queria contar a vocês um pouco da minha história. Em 1981, eu nasci fruto do relacionamento de Dione e Marconi. Eles eram muito jovens e, por diversos motivos, se separaram e não puderam me criar. Por isso, eu fui adotada ainda bebê pela minha tia, irmã de Marconi. Marconi, que passou a ser meu tio, casou com outra pessoa e teve mais 2 filhos. Dione também teve outra filha. Mas eles passaram a fazer parte do meu passado, pois agora eu tinha uma nova família. Minha nova mãe se chama Marluce. Ela já era casada e tinha outros 2 filhos, Sani e Hélio. Eles formaram minha nova família. Marluce foi um verdadeiro anjo que Deus colocou na minha vida. Ela me amou e cuidou de mim como ninguém mais poderia fazer. Infelizmente, depois de uns anos, meus novos pais também se separaram. E o meu pai constituiu uma nova família e teve mais 2 filhas. Nesse ponto da minha história, eu já não sabia mais quantos irmãos e irmãs eu tinha. A partir daí, a minha mãe, Marluce, lutou com todas as forças para criar os 3 filhos, eu, Hélio e Sani. Ela criou sozinha. Foram anos muito difíceis para todos nós. E com uma situação financeira muito complicada, fomos todos morar na casa da minha avó, Carminha. Lá aconteciam as reuniões de família e eu não sabia quem era pai, quem era tio, quem era primo, quem era irmão. E se você acha complicado toda essa história, imagina eu que era criança. Por tudo isso e algumas outras coisas, eu entrei na adolescência com muita rebeldia. Aos 13 anos, eu me tornei extremamente desobediente e irresponsável. Eu não ouvia minha mãe e nem ninguém. Fiz muitas coisas erradas e repeti a oitava série 4 vezes. Isso mesmo, eu passei 4 anos na oitava série. Nesse tempo, eu fui morar no Rio de Janeiro, piorando as escolhas que já eram erradas. E o que seria uma tentativa de endireitar a minha vida acabou deixando ainda mais torta. Voltei para Recife e fiquei pior, pois não tinha perspectiva nenhuma de vida. Com 17 anos de idade, eu não estudava, não trabalhava e só vivia na rua. Mas eu tinha uma mãe que me amava muito e orava por mim todos os dias. Foi quando comecei a perceber que algo estava mudando no meu coração. Eu comecei a perceber que em todo o período de rebeldia, das coisas erradas que eu fiz, Jesus sempre esteve ao meu lado, me protegendo do pior pelas orações da minha mãe. Entreguei a minha vida e o meu coração a Jesus e o reconheci como meu Senhor e Salvador com 17 anos. A partir desse momento, quando eu entreguei toda a minha vida a Ele, as coisas começaram a mudar dentro de mim e eu me transformei. De uma pessoa desobediente para uma filha obediente. De uma pessoa irresponsável, completamente inconsequente, para uma pessoa muito responsável. E eu passei a ser muito estudiosa, como vou falar já já. Minha vida tomou outro rumo quando Deus começou um processo de restauração dos traumas da minha vida. Eu amava tanto a Jesus, tanto, mas tanto, que eu queria viver na igreja. Foi aí que o milagre aconteceu. Eu ganhei uma bolsa de estudos e entrei no seminário de educação cristã. E logo depois fui convidada para trabalhar na Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Eu não sabia, mas Deus estava me levando para conhecer uma realidade completamente diferente do que eu estava acostumada. Lá haviam famílias lindas e unidas que eu não achava que era possível. Por causa da minha realidade de família, eu pensava que todas as famílias do mundo eram infelizes. O meu mundo de separações e rejeição era muito diferente daquele mundo de famílias que, apesar de não serem perfeitas, eram normais. E Deus me mostrou que família era algo planejado pelo próprio Deus e que por isso era algo maravilhoso. A partir daí, comecei a sonhar com a minha própria família. Mas Deus tinha mais planos para mim do que eu podia imaginar. Eu ganhei outra bolsa de estudos e cursei a faculdade de administração de empresas. Eu não podia pagar por nada disso,
mas Deus sempre providenciou um meio. Na metade do curso, através de uma amiga da igreja, eu fui trabalhar numa indústria como estagiária. Ali fui crescendo aos poucos e, à medida que eu continuava estudando, fui sendo promovida. A própria empresa pagou um MBA em marketing para mim e depois a própria empresa pagou um mestrado em inovação e desenvolvimento. Entrei como estagiária e saí 9 anos depois como gerente geral. Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer faculdade, MBA e até mestrado. Aquela menina que passou 4 anos na 8ª série estava se formando em mestre. Era demais para o que eu podia imaginar. Aqui foi o segundo grande processo de restauração que Deus fez na minha vida, porque o primeiro foi a conquista da minha família. Almi veio para a minha vida já completo. Ele tinha 2 filhos do primeiro casamento e, à medida que ia vendo ele como pai, eu fui aparando e modificando a minha ideia de pai. Para mim, todos os pais eram ausentes, porque eu tive 2 completamente diferentes do que Almi era para os filhos dele. A partir do momento que eu vi Almi como pai, eu tive a certeza que queria casar com ele, porque ele seria um bom pai e um bom marido. Até nisso, Deus foi perfeito. Ele sabia do que eu precisava. Construí com Almi e as crianças uma família que posso chamar de família abençoada por Deus. Tivemos um filho, Samuel, e eu os amo de maneira que não consigo explicar. E quando a gente acha que estava tudo bem, Deus vem com mais uma surpresa. Agora seria a mudança de país. Deus nos levou a morar no Canadá para satisfazer um sonho do nosso coração. E agora, prestes a completar 40 anos, eu completo também uma formação acadêmica internacional. Fazer um college no Canadá foi muito mais que um desafio. Foi uma prova de que quando entregamos nossas vidas nas mãos de Jesus, Ele faz o que ninguém mais pode fazer, nem eu por mim mesma. A Bíblia diz, em Mateus 16, 25, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de Jesus, a encontrará. E foi exatamente o que aconteceu na minha vida. Eu abri mão de fazer minhas próprias escolhas para viver as escolhas de Deus para mim. Nada do que eu falei aqui foi fácil. Todas as conquistas foram com muito esforço. Obedecer a Deus nem sempre é simples. Renunciar à própria vontade não é fácil, mas vale muito a pena. Quando olho para trás e percebo que há 23 anos entreguei minha vida a Cristo, Ele fez o que nem eu e nem ninguém poderia fazer com a minha vida. Se você não sabe o que fazer com a sua vida, entregue nas mãos daquele que pode tudo. Jesus te ama e morreu para te salvar.